O sexo alienígena não será como você pensa. Bióloga revela como os extraterrestres podem se reproduzir. Agosto 30, 2019. O que acontece quando um homenzinho verde ama uma pequena mulher verde e decide ter um bebezinho verde? Ninguém sabe, porque os humanos ainda não viram seres do espaço exterior no ato de afeição física. Imagem: Universal Pictures. Mas agora uma importante bióloga evolucionista decidiu lançar alguma luz sobre como os alienígenas podem fazer amor. A doutora Sarah Otto, diretora do Centro de Pesquisa sobre Biodiversidade do Departamento de Zoologia da Universidade da Colômbia Britânica, Canadá, disse ao Mirror Online que os seres humanos teriam de abandonar seus preconceitos terrestres se quiserem entender como o sexo poderia se parecer em outro planeta. Ela disse: "Eu nunca pensei em alienígenas antes. Mas é um experimento mental interessante. O que sabemos sobre 4 bilhões de anos de evolução na Terra e o que preveríamos se acontecesse de novo em outro planeta?" Os homens são de Marte. Em 2015, uma mulher estadunidense chamada Niara Terrella Slay alegou que alienígenas reptilianos regularmente a estupraram em sua base no lado escuro da Lua. Mas os alienígenas provavelmente achariam muito difícil ficar com os humanos, porque é provável que nossos órgãos seriam muito diferentes dos deles. Além disso, não está claro se o familiar binário de gênero masculino e feminino seria replicado em uma espécie alienígena. O erotismo alienígena provavelmente seria totalmente diferente, tendo se desenvolvido ao longo de suas próprias linhas evolutivas. É improvável que a abordagem de gênero seja encontrada em outro planeta, porque nem sempre existe na Terra. A doutora continua: "Os sexos masculino e feminino separados não são nem regra universal neste planeta, quanto mais em outros. Todas as lesmas são hermafroditas, o que significa que elas são capazes de se reproduzir rapidamente." Webb: "Os alienígenas poderiam ser hermafroditas", sugeriu a doutora Otto, o que significa que eles podem essencialmente fazer sexo consigo mesmos. Isso pode ser útil, porque significa que o ET não teria que encontrar um parceiro e depois conversar com ele na cama. A doutora Otto disse: "Organismos que podem se mover e encontrar outros parceiros são mais propensos a ter gêneros separados. Aqueles que são estacionários tendem a ter órgãos masculinos e femininos no mesmo indivíduo." Curiosamente, a doutora Otto sugeriu que um ser que não pode se mover não seria necessariamente menos inteligente do que aquele que pode correr, levantando a perspectiva de que formas de vida alienígenas poderiam se parecer mais com árvores do que com humanos. Ataque dos clones. A clonagem não é uma maneira eficiente de preservar uma espécie. Imagem: Jonathan Ipkiss, em Star Wars, os famosos Stormtroopers eram cópias exatas, ou clones, do caçador de recompensas Jango Fett. Mas numa galáxia real é improvável que os extraterrestres se clonem, porque a reprodução de sua composição genética exata poderia deixar uma espécie em risco de ser exterminada por uma única doença. Se uma criatura clonasse a si mesma, a espécie não seria capaz de se beneficiar das combinações e mutações que ocorrem quando homens e mulheres fundem seu código genético durante a reprodução. Ela acrescentou: "As espécies clonadas não tendem a se sair bem a longo prazo. Nem todas as espécies do nosso planeta dependem do sexo que ocorre exclusivamente entre dois sexos." A doutora Otto acrescentou: "Em vez de machos e fêmeas, algumas espécies têm categorias como A, B, C, D e E. Mas apesar do fato de que elas podem ter vários tipos de acasalamento, são apenas dois que tendem a participar do acasalamento. Isso significa que é improvável que os alienígenas se envolvam em orgias, porque quando se trata de produzir a próxima geração, mais de dois pais é certamente demais." Procurando pelo prazer. Costuma-se dizer que os seres humanos são únicos porque gostamos de fazer sexo. Naturalmente, todas as espécies são programadas para se reproduzir, caso contrário, não durariam muito tempo. A doutora ainda disse: "Não é surpresa que a evolução tenha vinculado o sexo aos centros de prazer do nosso cérebro. Isso significaria que os alienígenas provavelmente sentiriam um desejo de se envolverem sexualmente, quer gostassem disso ou não. Isto soa familiar?"
Admirável Mundo Novo. Em seu famoso romance, Aldous Huxley imaginou um futuro em que o sexo era puramente para diversão e os bebês eram produzidos nas fábricas. Perguntamos a Otto se era improvável que isso fosse a maneira como os alienígenas produziam seus descendentes. Ela respondeu: eu certamente espero que não seja assim. Nas fábricas e indústrias de transformação, você está tentando fazer as coisas da mesma maneira repetidamente. A evolução não funciona dessa maneira. Assim como as criaturas terrenas, é provável que os alienígenas tenham se beneficiado dos efeitos causados pela combinação de seus genes ao longo de muitos milhões de gerações. Otto concluiu: a evolução para se a replicação é feita com perfeição.